Fonoaudiólogo para falar dar algumas dicas sobre a nossa voz e outras dicas importantes em relação a este assunto. No ar, Momento Saúde. Bom, nós estamos recebendo aqui a fonoaudióloga Gabriela Nitz, é assim que fala, é alemão? Isso, Nitz, alemão. Pois é, Gabriela, bom dia, muito obrigado por estar aqui conosco no programa Jornal da Manhã. Bom dia Alexandre, bom dia ouvintes da Rádio Sim FM. Bom, antes de nós falarmos sobre algumas dicas e alguns cuidados que a gente precisa ter com a voz, e aí os professores principalmente, o pessoal que trabalha em rádio, é um número reduzido, né? É um número reduzido aqui, mas professores são muitos. Fundamental isso. Antes de nós entrarmos nessas dicas, doutora Gabriela, qual a informação que você pode nos dar em relação à produção da voz? Como é que ela sai, né? Como é que a gente chega a emitir os sons? Então, tudo começa com o ar, né, que sai dos nossos pulmões, que é o combustível para produzir a nossa voz, né? Então o ar ele sai dos pulmões, ele passa pelas pregas vocais que ficam, né, na garganta, no órgão chamado laringe, e essas pregas vocais elas vão vibrar, né, vão se aproximar e vão vibrar, produzindo um som. Só que esse som ele ainda não é a nossa voz, porque ele ainda está muito baixinho, ele precisa ser amplificado. Então esse som o ar vai continuar subindo, vai chegar à nossa cabeça, e lá na cabeça é que nós temos as caixas de ressonância, cavidade de ressonância, né, que são a faringe, a boca, o nariz, os seios paranasais, e eles vão amplificar, funcionam como verdadeiros amplificadores, né, desse som. E, por fim, esse som ele vai ser moldado, ele vai ser modulado, vai ganhar forma através, né, da língua, dos lábios, né, bochechas, que vão transformar esse som em palavras, em frases, em canto, né, e é aí que a gente tem o resultado da nossa voz. Por isso que quando a gente está gripado, por exemplo, a nossa voz muda. Por quê? Porque o nariz está congestionado, né, tem secreção ali, então isso vai atrapalhar a amplificação desse som. Ok, um sistema bastante complexo que envolve assim, vários órgãos. Quais os cuidados necessários para a gente ter uma voz saudável? Bom, primeiramente, uma coisa assim muito importante é a hidratação, né? Principalmente água. Então, você tomar muita água ao longo do dia. Cerveja não está na lista. Não está na lista, não. Então, assim, recomendo assim a pessoa que usa, né, principalmente os que usam muita voz, andar com uma garrafinha, porque tem muitos lugares que você vai e a água é de difícil acesso, né? Então, a garrafinha vai estar te ajudando a lembrar que você tem que tomar água, né? E você vai repondo essa água. Então, para um adulto, em média, assim, uns 2 litros de água por dia, você vai tomando essa água ao longo do dia. Não adianta tomar tudo de uma vez só, tem que tomar de manhã, de tarde, de noite, e aí você vai mantendo sempre hidratado. Lembrando que a água, ela não passa pelas pregas vocais. Então, ela chega até as pregas vocais pela corrente sanguínea. Isso demora um pouco. Por isso é que você tem que tomar água sempre ao longo do dia, porque não é tão imediato. Ok, e quais são os grandes vilões para a voz? O que a gente tem que evitar, principalmente quem vai trabalhar com a voz durante o dia, né? Os professores, as pessoas que trabalham vendendo alguma ideia, apresentando produtos e precisam da voz, e também o pessoal, naturalmente, que, claro, os locutores também. Ah, sim. Eu posso só complementar da pergunta anterior, né, sobre os cuidados, também a questão da alimentação, né? É importante ter uma alimentação saudável, evitar alimentos muito gordurosos, muito condimentados, né? Porque isso pode provocar um refluxo gastroesofágico, né? E o refluxo ele pode, então, ser um causador de problemas vocais, né? Porque se esse ácido que vem, né, do estômago passar pelas pregas vocais, isso pode agredir as pregas vocais e favorecer o aparecimento, né, de lesões, problemas vocais, tá? Dormir bem também é importante, fazer o repouso vocal necessário, né? Articular bem os sons, falar pausadamente, respirar adequadamente. Bom, o que a gente tem que evitar, então, para fugir dos vilões para a voz? Certo. Então, um dos grandes vilões da voz, né, é o fumo, tá? Que ele aumenta em 10 vezes a chance do indivíduo ter um câncer de laringe,
tá? E o fumo associado com álcool, ele aumenta em 43 vezes as chances do indivíduo ter esse câncer de laringe, tá? Esses são dados do INCA, né? E então é importante a gente ficar bem ligado nisso, porque, né, quantas pessoas que fumam que fumam e bebem, né? Então é um dado alarmante que a gente tem que se preocupar. Outros vilões, assim, tem o pigarro, a tosse, né, o falar muito alto, gritar, tudo isso são movimento agressivo das pregas vocais. É como se você batesse uma prega vocal na outra, e isso gera muito atrito e pode aparecer lesões a partir daí. Então, se você está com uma tosse persistente, um pigarro persistente, né, uma rouquidão, né, persistente, procure, né, um médico otorrinolaringologista, procure um fonoaudiólogo para descobrir, né, o que você tem. Bom, eu já emendo aqui numa pergunta que é uma dúvida de muita gente. Nesses casos, a gente tem que procurar primeiro o fono, depois o médico, primeiro o médico, depois o fono, os dois. Como é que a gente faz para poder saber que está dando o primeiro passo de forma correta? Então, os dois profissionais, eles são super importantes, tá? Porque um vai complementar a avaliação do outro, tá? São avaliações diferentes. O médico otorrinolaringologista, ele vai fazer o diagnóstico, né? Então, ele pode ser, sim, a porta de entrada, tá? Porque ele vai fazer o diagnóstico, vai descobrir o que você tem, né? E a partir daí, do diagnóstico, ele vai saber, o seu tratamento é medicamentoso, né? Você precisa tomar remédios, por exemplo, se você tem alergias respiratórias, se você tem rinite, enfim. Então, ele vai passar a medicação ou não. O seu caso é fonoterapia, você precisa fazer exercícios para a sua musculatura, né? Com o fonoaudiólogo, né? Ou, por fim, pode ser cirúrgico também. Então, veja que tem vários tipos de tratamento, né? No caso, o fonoaudiólogo, ele é mais específico, então, para trabalhar em cima da sua voz, aperfeiçoando, né? Melhorando o padrão vocal, enfim, é isso aí. Bom, são 8 horas e 20 minutos, 8h20, estamos no quadro Momento Saúde, aqui no programa Jornal da Manhã, conversando com a fonoaudióloga Gabriela Nitz, e o nosso assunto é a voz. Gabriela, você nos deu várias informações aqui, mas a gente sabe que não é fácil, não é todo dia que a gente tem uma fonoaudióloga para conversar, para poder se consultar, um médico, então, bastante difícil também, e aí no dia a dia o jeito, certo ou errado, eu não sei, é apelar para algumas crendices, algumas soluções caseiras. Aí eu pergunto, uma pastilhazinha ajuda? O gengibre, chá de romã, o mel, isso resolve o problema da voz? Ajuda de alguma forma? Então, na verdade, não resolve, Alexandre. Essas crendices, né, essas pastilhas, sprays, chazinhos, eles mascaram, na verdade, o problema da voz, tá? Então, se você tá com uma rouquidão persistente, né, sua voz falha, sua voz, no final do dia, você está sem voz, né, o ideal é que você procure um médico para você descobrir o que você tem, a causa do problema. Porque aí, né, o médico, em cima da causa, ele vai, então, ver qual o melhor tratamento para você, tá? O que eu gosto de comparar essas receitinhas, né, e tudo, como se você fosse, por exemplo, limpar a sua casa e você vai empurrar essa sujeira, vai varrer essa sujeira toda para debaixo do tapete. Então, a sujeira, ela continua ali, ela não sumiu, né? Você apenas tentou mascarar, mas continua ali. Bom, então vamos partir para, já que as dicas caseiras são prejudiciais ou não resolvem o problema, vamos então partir para dicas científicas. Por exemplo, economizar a voz ajuda, o repouso, falar baixo quando você está rouco. O que você nos diria de forma científica, já que, como eu te falei, né, toda hora que a gente tem um fonoaudiólogo à nossa disposição. O que fazer, quais são os métodos de prevenção mais comuns do ponto de vista científico que as pessoas que precisam da voz para trabalhar devem fazer para poupar a voz e
quando for utilizar na hora necessária, fazer de forma correta e dando o recado certinho. Certo. Então, é um recurso assim muito bacana para quem é profissional da voz, né? No caso, professor, radialista, enfim, vendedor, é fazer o aquecimento vocal, né? Então, uma vez que você, né, aprende com um fonoaudiólogo, né, alguns exercícios, não precisam ser muitos exercícios, 1 ou 2 já está muito bom. E você consegue preparar essa musculatura para, como um alongamento, como o corredor, né? Por exemplo, o atleta... Exatamente. O atleta não faz o aquecimento, o alongamento antes da corrida? Então, como seria a mesma coisa. Você vai fazer... Junto com a alimentação também. Com a alimentação saudável, também evitando, né? Como eu falei, essa alimentação muito, muito pesada, né? Gordurosa, enfim, porque isso vai dificultar a digestão, vai atrapalhar até a respiração também. Não só a questão do refluxo, que pode vir a aparecer, mas a respiração também dificulta. Mas tem como dar alguma dica de aquecimento, então? De aquecimento? É isso? Então, tem um exercício de vibração, mas o ideal é fazer junto com o fonoaudiólogo, pelo menos, né, nas primeiras vezes, porque aí ele vai ver se você está fazendo certo, se não está botando muita atenção, né, se está respirando adequadamente. Não adianta também respirar tudo errado e, né, tentar fazer o exercício. Vai forçar e pode acabar trazendo prejuízos. Ok. Bom, Gabriela, nós tivemos agora recentemente o Dia Mundial da Voz. Foi quando? Foi dia 16 de abril. 16 de abril. Foi no domingo da Páscoa, inclusive. Pois é, e a Anchieta, o Poder Público, está fazendo uma campanha da voz. Você tem alguns desses detalhes sobre Sim. essa campanha, como as pessoas podem ter acesso a essa divulgação? Então, a campanha ela começou já antes do dia 16, né, uma semana antes. Nós, através da parceria NASF, PESMES e PSE. NASF é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, é um dos lugares que eu trabalho, né, junto com a equipe multidisciplinar. E o PESMES é o Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social, né? Eles fazem um trabalho muito bacana através do teatro, né? Levam informação através de peças, né, de teatro. E o PSE, que é o Programa Saúde na Escola. Então, nós levamos esse teatro, essa peça Brincando e Cuidando da Voz, para várias escolas do município de Anchieta e também algumas unidades de saúde aqui mais do centro. E levando, através do teatro, essas informações, esses cuidados sobre a voz, né? Então, a questão, falava, né, as questões básicas mesmo, né? A importância da hidratação, a importância de se alimentar bem, falava também a questão do fumo, né? Como que é prejudicial, pode levar ao câncer. É ruim para tudo, né, Gabriela? Muito ruim, para a saúde geral mesmo, né? Eu falei do câncer de laringe, mas também tem o câncer de pulmão também, né? Tem outros cânceres, né? Não é só laringe. Ok, eu quero agradecer a sua presença aqui, a sua participação. Agora, o fonoaudiólogo não cuida só de voz, né? Tem várias outras atividades que seriam importantes, mas o nosso tempo é curto. Mas fica o convite para uma outra oportunidade. Com certeza. Principalmente criança, né? Criança às vezes tem algumas dificuldades. Sim, né? Problemas na fala, né? Problemas no desenvolvimento da linguagem, né? Demora. É importantíssimo começar logo o tratamento bem cedinho para poder resolver, né? É mais fácil até do que depois que já está... depois que vai passando muito tempo, né? Vai ficando mais difícil. Vocês tratam também gagueira, esse tipo de coisa assim? Sim, tratamos. Ok. E o atendimento do Poder Público Municipal, do fonoaudiólogo, é feito através do PSF com indicação do primeiro do médico? Isso. Pode ser encaminhamento do médico ou até mesmo do enfermeiro, né? E ele faz o encaminhamento e esse encaminhamento é mandado até o CEL, Centro de Especialidades. A demanda é muito grande? Ah, com certeza. Aí chega lá, eles fazem um agendamento e você faz o atendimento. Isso. Os demais profissionais dessa área, né? Isso. Ok, Gabriela, eu quero mais uma vez agradecer e deixar você aí à vontade para as suas despedidas e alguma informação que julgue importante. Tá. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar falando para a população, dando dicas de como cuidar da voz. Saúde vocal é um tema importante, né? Porque muitas vezes a pessoa usa a voz, né, o dia inteiro, usa como instrumento de trabalho e
tem que cuidar mesmo da voz, né? Porque você imagina, né? As pessoas que trabalham com a voz, um dia que já perde a voz ou que fica rouco, isso já faz uma diferença muito grande, né? Para quem tem também os cantores, né? Os cantores, na região, pois é. E aí é fundamental. Com certeza. Ok, então conversamos com a doutora Gabriela Nitz, ela é fonoaudióloga aqui da Prefeitura de Anchieta, e o nosso tema de hoje foi dicas, né, e algumas informações sobre a nossa voz. Muito obrigado e tenha um bom dia. Obrigada, bom dia a todos. Agora são